para responder às nossas perguntas e participar conosco da abertura, né, desse momento, que é um momento que a Rádio Cultura participa há 66 anos. Nós estamos no ar há 66 anos, nós vivenciamos todas as transformações que a Fronteira viveu desde 1956. Eu vou repetir, nós participamos da assinatura do documento da Ponte da Amizade e da inauguração da ponte, 10 anos depois. Participamos da Ponte da Fraternidade, da Itaipu, desde a ata do Iguaçu até o momento da última turbina instalada. Então, a Rádio Cultura ela acompanha a história da fronteira. E na política brasileira, nós também acompanhamos a realidade do país desde 1956. Não poderia ser diferente este ano. Sérgio Moro foi juiz federal, professor da Universidade Federal do Paraná, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, filiado à União Brasil. Como juiz federal, ele atuou nos casos como o escândalo do Banestado, a Operação Farol da Colina, foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, no gabinete de Rosa Weber, durante o julgamento de crimes relativos ao escândalo do Mensalão. Em março de 2014 e novembro de 2018, esteve à frente da Operação Lava Jato, né? Foi juiz na Operação Lava Jato. Em novembro de 2018, pediu a exoneração da magistratura para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública na sequência. Em 24 de abril de 2020, pediu demissão e passou a atuar na iniciativa privada como advogado e consultor. Depois tem o nome cogitado para a presidência da República. Hoje é candidato ao Senado no Paraná. Candidato, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cultura, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Ayrton, um prazer estar falando aqui na Rádio Cultura e meus parabéns aí pelos 66 anos de história aqui da fronteira, né? E a gente vê como teve uma transformação, não só no Paraná, mas na fronteira. O pessoal muitas vezes tem uma visão negativa da fronteira, como se ela fosse uma fonte de problemas, mas no fundo é uma fonte de oportunidades, né? E Foz acho que é a prova disso, uma cidade que cresce em cima de turismo, em cima do comércio aqui da região, com todas as suas virtudes. O senhor é um paranaense, né, raiz, né? De Maringá. Sou pé vermelho. Pé vermelho, Pé né? vermelho. Meus pais são de Ponta Grossa. Foram já adultos, professores. Minha mãe é professora de português, meu pai era professor de geografia. Foram jovens ainda para Maringá, onde eu nasci. Morei no oeste aqui do Paraná também, em Cascavel. O senhor esteve em Cascavel um período, né? Isso. E eu lembro que meus pais circulavam muito, né? Ia muito para Guaíra, na época que tinha 7 quedas, antes do Lago de Itaipu. E também a gente vinha bastante aqui para Foz do Iguaçu, visitar ali o Paraguai, mas também as cataratas. Era um passeio de família. O senhor conhece bem o estado do Paraná e tem uma relação muito profunda com diversas regiões do estado do Paraná, né? Isso favorece seu trabalho? Eu acho que sim. A gente também está fazendo essa campanha, visitando todas as regiões. A gente esteve no Sudoeste, no Noroeste, no Norte, no Curitiba, região metropolitana, na área central. Isso é importante e até, Ayrton, é a melhor parte da campanha. A parte ruim da campanha são aquelas discussões políticas, de bastidores. Essa parte não é muito legal, não. Mas essa parte de viajar, conhecer gente interessante, poder conversar, ouvir as demandas, apresentar nossas propostas, essa é a parte mais interessante, porque é um aprendizado. Se você não vê a campanha como uma oportunidade de uma jornada de crescimento pessoal, fica muito difícil. Tá, uma das atividades, eu vou iniciar aqui com algumas perguntas sobre a sua atividade. O senhor pretende uma cadeira no Senado. Isso. Entre os 81. Uma das atividades do Senado é aprovar o nome de integrantes de tribunais superiores. Temos lá as famosas sabatinas que acontecem no Senado. O que o senhor pensa a respeito disso? O que o senhor pensa a respeito da indicação de ministros do STF pelo Executivo? Isso deveria mudar? Qual que é o seu entendimento a respeito desse assunto, já que é uma das funções de um senador? A minha opinião é que a gente precisa ter senadores lá que sejam fortes e independentes. O Senado, por exemplo, aprova ou reprova as indicações do presidente para o Supremo Tribunal Federal. Na história republicana, desde 1891, o Senado rejeitou um único nome, que foi de Barata Ribeiro, indicado pelo Floriano Peixoto, ainda ali na virada do século, porque o Barata Ribeiro era um médico, e no fundo foi uma pirraça do Floriano Peixoto. Desde então, o Senado foi um carimbador. E assim, embora tenha gente boa no Supremo, historicamente falando, não dá para a gente também dizer que 100% das indicações
foram positivas. Então, o que a gente percebe é um certo medo dos senadores, de dizer não ao presidente da República, 2, de dizer não a um potencial ministro do Supremo. Porque se ele é rejeitado, se ele é aprovado com o voto negativo do senador, o senador se expõe a uma eventual, retaliação, coisa parecida. Então, a gente tem que ter gente lá no Senado que tenha coragem de dizer não. A gente não sabe quem vai ser presidente no próximo ano. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser uma terceira pessoa. Mas quem quer que esteja lá, o Senado tem que ter uma posição de independência. E hoje a gente vê, claro que o Senado também tem que ter uma postura colaborativa com os projetos do governo quando são bons para o país, mas a gente vê, em geral, um Senado, com todo respeito, com uma certa submissão. Tem que ter mais independência. O Senado tem um papel também de fiscalização do Poder Executivo. E eu me disponho a assumir esse papel. Acho que, pelo que eu fiz na minha história profissional, na Lava Jato, e depois também como ministro da Justiça, eu posso afirmar com tranquilidade que eu serei uma pessoa independente. Eu lembro que uma vez, candidato, o comentarista Alexandre Garcia, até comentando a possibilidade de o senhor ir ou não ir para o governo federal, ele disse o seguinte: olha, hoje o juiz Sérgio Moro, a decisão dele tem que ser revista por uma turma no Tribunal Regional Federal, se subir tem que ser revisto no Superior Tribunal de Justiça, ou tem que ir para o Senado ou para o Supremo Tribunal. Se ele for para o Supremo, ele será um 11º, e se ele aceitar a função de ministro, ele será um empregado do presidente da República. Como um entre os 88, como é que muda isso? Como é que a gente faz para acontecer isso, essa mudança que o senhor está pretendendo aí? Olha, política é arte do diálogo, você vai conversar, vai construir. Agora, é importante você ter uma tribuna do Senado, você fala para a sociedade, você fala para as pessoas. Tem que ter a coragem de exercer o poder inerente à condição de senador. Não, vamos dizer assim, Ayrton, vai chegar lá e vai mandar num corpo colegiado que é de senadores. Não tem isso. Você vai construir um caminho. Agora, se você não tem a coragem, sequer de se posicionar, porque a matéria é controvérsia, porque você não quer desagradar o presidente, porque você não quer desagradar o fulano X ou o fulano Y, aí você não consegue nem começar. Vamos lembrar, né? A gente lembra aqui daqueles filmes, Roma, o Imperador, o Senado, que tem um papel de certa moderação, está faltando ter esse papel. O que a gente não ouve falar praticamente hoje da atuação do Senado Federal, com todo respeito, evidentemente, à instituição, que é uma instituição importante. Então, acho que a gente precisa ter uma maior presença, uma voz mais forte lá. Cadê as grandes reformas que a gente precisa para o país ir adiante? Reforma administrativa, reforma tributária. Tudo bem, existe aqui uma falha, vamos dizer, geral, em relação a essas reformas. Mas será que o Senado não pode assumir algum protagonismo? Veja só, recentemente a gente estava com a reforma tributária lá. Morreu. Não foi adiante. E se você fala com 10 entre 10 empresários, ou mesmo trabalhadores, tem uma reclamação muito grande do nosso sistema de impostos. Como é que a gente não consegue mexer nisso aí? Será que não falta um pouco de protagonismo para o nosso órgão parlamentar lá para o Senado? E, para mim, nada é mais claro do que essa situação que eu lhe coloquei. Desde 1891, uma rejeição de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente. Eu só queria reforçar que nós temos 30 minutos concedidos, eu esqueci de avisar no início, peço perdão. Tá bom. Tá, 30 minutos concedidos. Contado de agora? Não, já contando, estamos com 7 minutos até agora. Eu anotei aqui para não trocar as palavras. No dia 21 de agosto, na rede social, o senhor escreveu, abre aspas, eu nunca mudei, nem nunca mudarei, seja como juiz, ministro ou seu senador. Jamais vou trair meus princípios e valores. Fecha aspas. Perfeito. Tá, meses antes, o senhor comentou uma postagem do ex-ministro Joaquim Barbosa. E o senhor dizia que também havia acreditado que o atual governo pensava do mesmo jeito em relação ao combate à corrupção. E que o senhor teria se decepcionado. Isso foi no dia 8 de março de 2022, na sua rede social.
Agora, existe a possibilidade, pelo menos ventila-se na imprensa, o senhor dividiria o palanque no Paraná, ou teria o seu apoio, ao atual presidente Jair Bolsonaro. Se estiver confirmado, o que mudou? Não, veja, o que eu tenho colocado, eu estou no União Brasil, certo, que é um partido centro-direita. Que tem a Soraya Tronic, que é... Que tem a Soraya Tronic, que é a nossa candidata a presidente, então nós vamos dividir o palanque com a Soraya Tronic. O que eu tenho colocado, de uma maneira muito clara... No eventual segundo turno. Porque se tem cobrado muito, e se espalharam fake news por aí, dizendo que eu apoiaria o Lula, e eu tenho dito, jamais, jamais apoiaria o Lula. Isso, ao contrário de trair meus princípios e valores, é exatamente afirmá-los. Eu não posso apoiar um governo como o do PT, que foi envolvido em tantos escândalos de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão, e não fez a lição de casa, de dizer, ó, nós erramos ao lotear a Petrobras, ao submeter a Petrobras ao interesse do partido, em saquear, em colocar diretor para arrecadar lá suborno para eles, para políticos, para ganhar poder político. Então, não tenho como fazer esse apoio, até porque também na parte das pautas econômicas, as minhas crenças são diferenciadas. Eu acredito na iniciativa privada, eu acredito na segurança jurídica, na proteção da propriedade privada. Claro que a gente precisa ter política social, isso é fundamental, educação, saúde, mas o motor do desenvolvimento é a iniciativa privada, ao qual o governo tem que dar as condições para ter investimentos em negócios, não em favor necessariamente dos empresários, mas em favor de emprego e de renda. Então, eu tenho sido muito claro nas minhas posições. Tenho dito, ó, meu adversário, comum nesse caso com o atual governo, é Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual eu jamais estarei do lado. Tá. Em 2017, o senhor condenou o ex-presidente. Né? Depois tivemos... Por crimes que foram praticados. Tivemos a reafirmação dessa condenação no TRF4, depois tivemos as outras revisões e o colegiado do STF, em 2021, que foi ratificando uma decisão da segunda turma, julgou que o senhor agiu com parcialidade. Então, declarou a sua suspeição do caso. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas manteve esse entendimento, também teve o mesmo entendimento. O senhor, já que o senhor falou em meia-culpa, o senhor se considera injustiçado nessas decisões ou houve excesso em algum momento, em algum ponto da Lava Jato? Não houve excesso nenhum. Quem foi condenado e preso na Lava Jato ou pagou o suborno, como, por exemplo, o império da corrupção da Odebrecht, ou recebeu o suborno. Então, os fatos são categóricos. A Petrobras declarou esse ano que ela conseguiu, por conta das investigações da Lava Jato, recuperar 6 bilhões de reais. A questão da parcialidade é uma invenção, é uma reação política, aquilo que foi feito durante a Operação Lava Jato. Se me apontarem objetivamente qual é a razão para dizer que o ex-presidente foi perseguido, não existe. A gente aplicou a lei. E a minha decisão foi confirmada pelo tribunal lá em Porto Alegre, foi confirmada pelo STJ. Então, assim, eu então seria suspeito. E os outros juízes lá? Por que anularam a decisão deles também? Aqui, claramente, Ayrton, é uma reação política ao combate à corrupção que a gente tem que lamentar, não pessoalmente, a gente tem que lamentar como país, porque a gente retrocede no combate à corrupção. O senhor conhece muito bem o fórum privilegiado ou a prerrogativa de fórum, né? O que o senhor pensa a respeito disso? Sou contra e vou lutar para que seja abolido. Em todos os níveis? Em todos os níveis. Acho que não deveria ser para ninguém. Está nas minhas propostas. Eu formulei 5 linhas de propostas, tá? Na área de geração de emprego e renda, saúde e educação, segurança pública e combate à corrupção. Fim do foro privilegiado está lá. É um compromisso meu histórico. Mesmo se eu for honrado com essa escolha pelos paranaenses e, na condição de senador, eu obtenho o foro privilegiado, o meu compromisso, pode escrever na pedra, é abolir o foro privilegiado. Sou contra esse privilégio. Como juiz eu tive por 22 anos, nunca o usei. Eu acho um absurdo tratar o político como alguém superior ao cidadão, e isso não é verdadeiro e isso não é moralmente aceitável.
O senhor foi festejado pelo Podemos e apresentado como um nome forte e consistente para disputar a presidência da República. Depois o senhor foi festejado também pelo União Brasil. Aí teve aquela situação da sua candidatura em São Paulo e hoje o senhor é candidato aqui no Paraná ao Senado e temos uma única vaga em disputa e justamente é a vaga disputada com aquele que seria o seu padrinho político no Podemos. Qual é a sua relação hoje com o Álvaro Dias? Não, o senador Álvaro Dias nunca foi meu padrinho político. Eu me destaquei na vida pública como juiz e como ministro da Justiça, atividades nas quais ele não tem qualquer interferência, qualquer mínima influência. Pelo contrário, eu sempre tive uma atuação independente, certo? Eu estava no Podemos e tive que sair do Podemos pela falta de apoio à candidatura presidencial. Tive que buscar um outro rumo, fui para a União Brasil. Hoje sou aqui com muito orgulho candidato ao Senado pelo Paraná, que é o estado onde eu nasci, meus pais são daqui, morei em Maringá, morei em Cascavel, moro em Curitiba e eu acho que o ponto mais importante, Ayrton, o trabalho profissional mais relevante da minha vida, eu fiz aqui no Paraná, que foi a Operação Lava Jato. E o que eu ouço de muita gente, e para mim isso é absolutamente verdadeiro, é que se a Lava Jato não tivesse começado aqui no Paraná, ela não tinha prosperado. Porque foi, vamos dizer assim, o apoio da sociedade paranaense inicial que permitiu que ela galgasse os seus passos e se tornasse, em um determinado momento, irrefreável por conta do apoio da opinião pública. Tanto assim que a estratégia de defesa preferida dos bandidos, dos criminosos, era tirar os processos aqui do Paraná. Tirar lá da vara onde eu trabalhava e mandar, sabe Deus para onde, para que o processo não tivesse prosseguimento. Então, com muito orgulho, estou seguindo aqui pelo Paraná. Fui ali para São Paulo no primeiro momento, porque houve um pedido do partido. Certo. E eu estava transferindo de um partido para o outro, e ali eu tive que me adequar a uma decisão. Quando houve, no entanto, a decisão do TRE de São Paulo pela minha permanência no Paraná, eu ordenei aos meus advogados, eu não quero recorrer, porque aqui eu já cumpri o meu compromisso com o partido, agora o tribunal decidiu dessa forma, eu prefiro concorrer no Paraná, sem qualquer demérito, evidentemente, São Paulo, que é um estado que eu adoro, que é um estado que também apoiou muito a Lava Jato, mas o Paraná é o meu estado de origem. Candidato, esse nome o senhor conhece bem, Antônio de Pietro, né? Sim, conhece certamente. bem, foi magistrado, promotor na Itália e foi um dos condutores da Operação Mãos Limpas da década de 90. E ele também foi para a vida pública depois, né? Ele foi deputado, senador, fundou um partido político. E o que a gente vê aqui é que vários nomes se destacaram, de alguma maneira, durante a Operação Lava Jato. Hoje eles tentam um espaço na vida pública. É um caminho natural isso? Não, eu acho que é um sinal de que a gente não desiste. Sabe? Seria muito fácil desistir dessa luta. Aquela teoria gramsciana, vou pro meio para... Não, a minha vida pegou alguns caminhos que foram um pouco imprevistos. Eu fui juiz por 22 anos, fui ao Ministério da Justiça porque eu tinha esse ideal de consolidar o combate à corrupção e também lutar contra a criminalidade organizada e violenta, e a gente conseguiu. Acho que não teve Ministério da Justiça que foi mais rigoroso contra o crime organizado e tomou mais medidas de enfrentamento, levando também à redução da criminalidade violenta. Caíram 22% os assassinatos em 2019 em comparação com 2018. E agora me coloco na vida pública, estava no setor privado, ano passado, mas ouvi aquela voz da consciência, aquele chamado, olha, tua missão não acabou, tua tarefa não está terminada, e me coloquei aqui. Eu conheci o Antônio de Pietro, pessoalmente, ele esteve no Brasil, e algo que ele me disse em 2018, que eu lembro até hoje, naquele momento em que a Lava Jato era muito celebrada, mas ele advertia, lembrando lá do que tinha acontecido na Itália... os outsiders, né, e tudo que ele me disse o seguinte, cuidado, seus inimigos, que eram os corruptos, vão todos se unir contra você e vão atrás de você. Que era a premonição que se mostrou verdadeira. O que a gente tem visto é exatamente isso, esse desmonte do instrumento de combate à corrupção, que é ruim para o país, porque é aquele recurso público que falta lá na saúde, na educação. Então, a gente vai numa escola, às vezes lá encontra instalações deterioradas, falta equipamento, falta remuneração adequada para o professor, falta treinamento, capacitação, adequada valorização. Na saúde, falta medicamento, falta lá tratamento.
E quando a gente vai ver os motivos, né, claro, tem também incompetência, ineficiência, gestão, mas não vamos nos enganar. Existe um problema grave ainda, que é o desvio do recurso público decorrente da corrupção, que a gente viu lá durante os governos do PT, entranhados na administração pública, quase como se fosse um sistema político. Então, isso prejudica muito a população e hoje se tenta vender uma ideia errada de que combater a corrupção prejudica a economia. Esses dias eu passei, Ayrton, ali no Trevo das Cataratas, de Cascavel, que foi inaugurado recentemente. Só foi feito por quê? Porque se descobriu corrupção nas concessionárias de pedágio. Foi até um processo que passou nas minhas mãos, no final da Lava Jato. Eu decretei a prisão de funcionários do DR paranaense que tinham recebido suborno das concessionárias. As concessionárias, diante das evidências das provas, acabaram fazendo um acordo com o Ministério Público e concordaram em construir esse Trevo das Cataratas. Uma obra que é inaugurada agora, graças a uma ação da Lava Jato lá de 2018. Tá, mas, candidato, era necessário atingir tanto CNPJ para prender CPF? Olha, todas essas empresas, desde o primeiro dia, Ayrton, tinham a opção de fazer um acordo. Eu entendo, só deixar claro, eu entendo que o senhor era o julgador, não o acusador, né? A acusação vinha por parte da Procuradoria, vinha por parte da... o senhor julgava aquilo que recebia, mas mesmo assim era necessário acontecer o que aconteceu com tantas empresas para tirar tantos CPFs. Como é que funciona no mundo em todo, Ayrton? Pois é. A empresa que se envolve em corrupção, quando ela quer fazer a coisa certa, ela procura as autoridades, reconhece que errou, concorda em pagar indenização e multa, e muda o seu comportamento. Foi o que aconteceu com a Siemens alemã, por exemplo. Tá? Todo lugar do mundo é assim que funciona. Todas as empresas atingidas na Lava Jato tiveram a mesma oportunidade desde o primeiro dia. O que acontece é que algumas dessas empresas, por falta de uma tradição cultural no Brasil, por aquela perspectiva de se alcançar sempre impunidade, e também porque o governo da época, o governo do PT, não facilitava que as empresas assumissem essa postura de admissão da sua culpa, algumas empresas resistiram muito tempo. E quando foram fazer o acordo, os danos reputacionais já eram muito graves. Então, quando alguém vem falar para mim que combate à corrupção prejudica a economia ou prejudicou as empresas, aí eu acho que é uma inversão de valores. O que prejudicou a economia, o que prejudicou essas empresas foi o envolvimento delas na corrupção. E desde o primeiro minuto, elas tinham uma porta de saída muito fácil, que era buscar lá fazer um acordo. Errei, admito que errei, vou mudar meu comportamento. É assim no mundo todo. Aí quando o pessoal vem acusar a Lava Jato de ter quebrado a empresa, olha, dá vontade de colocar no espelho e mostrar, olha, quem prejudicou as empresas foi essa cultura criada lá pelos corruptos de leniência à corrupção. Foi isso. A Lava Jato, na verdade, foi o remédio. E não ao contrário. Depois da sua vivência, né, passando pelo Executivo, agora essa tentativa de ocupar uma cadeira no Legislativo, no Senado da República. E nós vivemos um governo de cooptação e de coalizão. Em algumas situações de coalizão, quando você tem a reunião dos interesses comuns, e depois de cooptação, quando você tem os interesses muito pessoais. O senhor aceitaria hoje compor o executivo de um governo, se fosse convidado? Não, meu papel hoje, me colocando como candidato ao Senado, quero exercer o mandato com independência. Quero contribuir para construir um país melhor e com um Paraná melhor. Então, Sérgio Moro cumpriria o mandato integral? Estou indo para o Senado com esse objetivo, de exercer o meu mandato como Senado, tanto proposição de leis, votação de leis, fiscalização do Poder Executivo, exercer, né, o senador tem um poder enorme, e esse poder tem que ser exercido, desde que seja para o bem das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho me comprometido também, Ayrton, quero ser um senador itinerante, não vou ficar visitando as cidades apenas em ano de eleição, eu quero estar ano que vem aqui de novo em Foz do Iguaçu, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, porque a gente tem circulado por aí, o que a gente mais ouve é uma percepção de abandono. Cadê nossos representantes eleitos? Então, a gente tem que continuar circulando, ouvindo as pessoas
E utilizar, você pode utilizar o poder do senador no município, junto ao prefeito, junto ao governador do estado, junto a algum órgão, desde que seja lobby do bem, causa pública, defender interesse público, não tem problema nenhum. Por exemplo, esses dias eu estava falando com uma prefeita de um município aqui do Paraná, eu não vou citar o município, que é um assunto um pouquinho delicado, mas havia uma certa percepção de que o município estava sendo vítima de uma fraude processual, de uma ação de indenização na justiça, que estava levando liminar em cima de liminar, que aparentava ser fraudulento. E a pessoa veio comentar comigo qual que era o problema. Um senador, né, ativo, ele tem que interferir nisso aí. Ele tem que se posicionar, levar esse assunto ao público e chamar a atenção disso para coibir uma fraude contra a população. Então, assim, não pode se omitir. Infelizmente, o que a gente tem visto mais das vezes, hoje, é uma omissão. Cadê? Cadê as pessoas fazendo o que tem que fazer? Então, isso eu me proponho, como senador. Como eu disse, ser uma voz forte e independente do Paraná, lá em Brasília, defendendo o interesse do nosso Estado, da nossa população e do Brasil, sem qualquer espécie de omissão ou de desaparecer nesses 8 anos. Nós temos 8 anos de mandato, é muito tempo suficiente, vale ainda, tem aqueles que tentam a reeleição. O que o senhor pensa a respeito desse longevo mandato? Esse tempo passa rápido na prática. O que eu sou contra, um pouco, a reflexão que eu faço, aquelas pessoas que se eternizam na vida pública, na vida parlamentar. Né? Porque mas não é porque querem, né? Se eternizam porque tem o eleitor que os mantém lá. Sim, né? Sim, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu ouvi uma vez, Ayrton, uma pessoa me falou, um grande empresário brasileiro, o Jorge Paulo Lima, me falou o seguinte uma vez: Moura, a cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. Claro que é uma frase mais de efeito, mas você procurar novos desafios. É uma forma de você também crescer como pessoa e você deixar de se acomodar. Eu fui 22 anos juiz, é um longo tempo, mas eu acho que a minha carreira como juiz, ela foi pontuada sempre de eventos significativos. Eu tive o caso Banestado, foi um caso de grande relevância nacional. Eu tive casos contra grandes traficantes de drogas. O pessoal fala o interrogatório do Lula, eu interroguei Fernandinho Beiramar contra a quadrilha dele. Ele tinha, inclusive, tráfico de drogas aqui na região oeste do Paraná. Uma base lá em Salto de Guaíra e uma base aqui em Cidade de Leste. Trazia droga e armas para o Paraná e depois para o Rio de Janeiro. Foi um processo muito difícil. Tive processo envolvendo traficante internacional do cartel de Juárez. Tive processo no qual a gente desmontou células de grupos de pedófilos que produziam material de pornografia infanto-juvenil, e eu era extremamente duro nesses casos, decretava prisão mesmo, porque eu acho que esse tipo de comportamento é absurdo, e passou pelas minhas mãos a maior investigação da história do Brasil contra a corrupção. Então, assim, embora foi um pouco longevo a minha carreira judiciária, eu acho que ela foi pontuada de eventos, de certa maneira, extraordinários. Né? Agora, eu aceitei um desafio em um determinado momento de ir para o Ministério da Justiça, porque eu queria mais. Não como pessoa, mas como um objetivo da gente conseguir alcançar de uma outra maneira. Por exemplo, a gente lá, assumindo o Ministério da Justiça, a gente foi para cima do PCC, maior organização criminosa do Brasil. Pegamos as lideranças do PCC, que estavam no estado de São Paulo, em presídios estaduais, comandando o crime, transferimos para presídios federais de segurança máxima. Ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha feito isso desde aqueles atentados terroristas em 2006, na cidade de São Paulo. Ninguém teve coragem de fazer. A primeira coisa que a gente fez foi realizar esse ato. E depois tem essas gravações que ficam circulando por aí, né? O pessoal dizendo, o governo está diferente, o governo está duro contra o crime organizado, que são gravações lá de 2019. A referência é a nossa atuação. Certo. Olha, infelizmente, né, passa rápido o tempo. O senhor tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Fique à vontade, por favor. Não, eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de falar para o nosso ouvinte ou quem está nos assistindo aqui na internet. É um grande prazer estar aqui em Foz do Iguaçu. Vocês me conhecem mais pelo trabalho que a gente fez na Lava Jato, depois com o Ministério da Justiça, na Segurança Pública, mas a gente está pronto também para trabalhar com os grandes temas que hoje também interessam as pessoas.
saúde, educação, a questão da geração de emprego, de renda. A gente sabe que vai ter uma discussão extremamente relevante aqui no Estado do Pará sobre pedágio, né, sobre logística, sobre infraestrutura, e podem ter certeza que, caso sejam honrados, né, com a sua escolha para o Senado, eu serei um senador atuante, ativo, sempre presente nos grandes temas nacionais e nos grandes temas estaduais. Não irei desaparecer e serei sempre um defensor, como tem que ser qualquer senador, um defensor dos interesses do povo, da população. E me permito aqui, Ayrton, para finalizar, só dizer o meu número, né? Porque é importante na época da votação lá, é o 444. Isso fica fácil de guardar. Muito obrigado pela sua participação. Me perguntaram aqui quais são os suplentes do candidato. São o Ricardo Guerra e Luiz Felipe Cunha. Foram escolhidos pelo senhor e pelo seu partido, obviamente, para integrar as suas suplências. Só reforçando que o senador tem 2 suplentes, né? Eu tenho que ter responsabilidade. Tem muita gente que escolhe o suplente pensando na questão política, pensando na questão financeira, pensando, às vezes, em interesses não muito republicanos. Eu preciso escolher gente, porque eu tenho presente que pode acontecer alguma coisa comigo. Então, eu preciso escolher gente que eu posso confiar e que eu saiba que, se acontecer alguma coisa comigo, vão exercer o mandato com a devida dignidade e respeitando os princípios e valores que eu defendo. Então, eu escolhi pessoas acima de qualquer suspeito, né, e pessoas que têm pautas similares a minhas, pessoas de minha confiança. O Luiz Felipe Cunha é um advogado lá de Curitiba, uma pessoa que conheço há muito tempo. O Ricardo Guerra é uma grande liderança do sudoeste do Paraná, ambos, né, comprometidos com os princípios e valores que eu acredito. Muito obrigado, candidato.